quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Olha, pois agora vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então veja que os empregados, aqueles que servem a Nabal, dão testemunho dizendo que ele é um filho de Belial e ninguém pode falar nada com ele, porque a resposta é dura, porque as suas atitudes são muito duras, severas, sem misericórdia, sem amor. Então, um homem de ira, um homem mau. Então, seus funcionários estão dando testemunho dele. Veja só o que eles achavam, então, do seu patrão. Está aí. E aqui conta o que foi feito por Davi e seus homens aos empregados de Nabal. Então os trataram muito bem, não tiraram nenhuma ovelha, sustentaram eles lá no campo, ajudaram, fizeram amizade ali. E está dizendo que eles vieram a Nabal e que Nabal deu uma péssima resposta para eles e Davi estava enfurecido por causa disso. Então eles estão contando para a esposa de Nabal, que é Abigail. Então esses homens estão dizendo para ela, olha, Davi vem aí então com seus homens e vai destruir a sua família, por causa da resposta que ele deu. Então vamos ver que Davi pediu ajuda por causa da fome de seus homens. Eram 600 homens para alimentar. Vamos ver em 1 Samuel 23:13, diz assim, levantou-se então Davi com os seus homens, cerca de 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. Saul, quando lhe foi anunciado que Davi escapara de Keila, deixou de sair contra ele. Em 1 Samuel 22:2b diz, Davi enviou 10 homens somente para pegar alimento para seus homens. Era pouca coisa para ajudar. Olha aí, era pouca coisa para ajudar. Se Nabal desse só 10 ovelhas, já seria suficiente. Veja que Abigail só deu 5. 1 Samuel 25:18 diz, então Abigail se apressou, tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 caixas de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre os jumentos. Então olha só que Davi precisava alimentar esses homens, pediu ajuda a Nabal. Nabal dá uma má resposta, diz que Davi, que nem conhece Davi, quer nem saber de Davi, do filho de Jessé, desconsidera Davi, ainda diz que não vai ajudar, que não vai pegar o seu alimento e distribuir a sua água, nem nada com ninguém. Que aqueles homens, ele nem sabia de onde tinham vindo e ainda fala mal de Davi, desconsidera o próximo rei de Israel. Então ele, na sua atitude, ele quer dizer que ele prefere Saul e não aceita o reinado de Davi sobre ele. É bem uma declaração de guerra, na verdade. Desconsiderar uma pessoa assim é uma declaração de guerra naquela época. Então nós vemos aqui que das suas 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, se ele tivesse dado 10 ovelhas só para Davi, falado uma coisa, uma resposta boa, só dado ali 10 ovelhas, pronto. Não ia prejudicar nada o que ele tinha e ele faria amizade com o futuro rei de Israel. Seria excelente. Mas ele não queria dar nada mesmo, Provou ser um homem iracundo, provou amar mais a parte material do que a espiritual, pois Davi ali estava representando Deus, era um homem escolhido por Deus para governar sobre Israel. Então Nabal mostra não ser um homem espiritual também, não ser temente a Deus. E era um homem avarento, amava mais o dinheiro do que a Deus. Era um homem que não podia dar nada para alguém, só queria vantagem para ele próprio. Vamos ver que Abigail levou comida e mandou os jovens que conheciam Davi e seus valentes irem na frente para serem reconhecidos e não atacados. Ela ia atrás deles e teria tempo de Davi a ver e conversar com ela.
Veja aí 1 Samuel 25, 19. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Então veja só que a atitude de Abigail é levar essas coisas a Davi para aplacar sua ira e ele não atacar e não matar todos ali, inclusive Nabal, ela, né, e seus funcionários. Davi poderia ter destruído tudo. Então ela foi ao encontro dele, mandou os jovens que já conheciam Davi e os seus homens na frente. E ela foi atrás, né? Se de repente Davi resolvesse matá-los, até chegar nela já tinha tempo de aplacar a ira de Davi e ela poderia falar com ele. Ela queria uma chance de poder falar com Davi. Aí ela faz um trabalho de mediadora. Ela está indo defender o seu marido, suas terras, suas possessões, seus funcionários. Ela está ali para tentar livrá-los da morte. Ela está arriscando a sua própria vida por isso. Esse é o trabalho do mediador. Veja bem então que ela vai encontrar Davi. Davi está transtornado, um homem de guerra, com homens perigosos a seu serviço, e ele então tomou uma decisão. Ele não consultou Deus, mas aquela ira que foi suscitada, ela vem dando então uma resposta a essa ira, e ele decide sair e matar todos. Veja só. Então Davi fala da ingratidão de Nabal. Pelo menos deve pagar com hospitalidade ao que deu hospitalidade aos seus funcionários. Davi fala até em matar o menino. Veja primeiro livro de Samuel 25, 21. E disse Davi: na verdade em vão tenho guardado tudo quanto ele tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã em tudo que tem, mesmo até o menino. Então a revolta de Davi é porque ele prestou um serviço a Nabal. Ele protegeu o rebanho de Nabal, alimentou seus funcionários, ajudou seus funcionários. Então ele prestou um serviço. Pelo menos Nabal poderia pagar por esse serviço, já que não queria ser gentil, não queria ajudar. Então se ele desse aí umas 5 ovelhas, né, 10 ovelhas no máximo, pronto, estaria tudo bem. Davi só queria um reconhecimento e um pouquinho de ajuda para sustentar os seus 600 homens. Então agora Abigail fala a Davi para considerar a transgressão de Nabal como se fosse dela. Agora estava corrigindo o erro do seu marido. 1 Samuel 25, 4 diz: e lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Então veja bem que Abigail vai ao encontro de Davi e ela diz para ele para considerar a transgressão do seu marido como se fosse dela própria. Então ela está pegando sobre ela, olha aí, isso fala de quê? Da redenção, da redimissão, de se colocar no lugar do pecador. Isso fala do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, pegando nossos pecados, enfermidades, doença, maldição, tudo sobre ele. Então ela vai lá e ela assume a culpa no lugar. Veja só que coisa importante isso, interessante para nós. Então ela não foi como dona, como proprietária, como superior, nada. Ela foi como alguém que errou, que pecou, que transgrediu, que ofendeu. Olha só, ela está se colocando no lugar do seu marido ali, para resolver aquela situação. Então Abigail chama seu esposo Nabal de homem de Belial. Primeiro livro de Samuel 25, 25 diz: meu senhor, agora não faça esse homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor que enviaste. Então agora, ela vai dizer o que é o seu marido, quem é o seu marido, e vai dizer que se o recado de Davi tivesse chegado a ela, seria diferente. Mas ela não soube daquilo. Então ela chama o seu marido de homem de Belial. Diz que a loucura está com ele. O próprio nome dele significa isso, um homem irado, louco, que não sabe tratar ninguém. Então, ela sabe quem é o seu marido, diz para Davi como é
aí o caráter do seu marido, mas diz, olha, se eu soubesse, mas eu não sabia. Seus homens falaram com ele, mas não falaram comigo. Ela está tentando indicar que ela é quem resolvia a maioria das questões ali, porque o seu marido não sabia responder às pessoas, não sabia tratar as pessoas, não sabia resolver corretamente os problemas. Então Abigail dá a entender que se Davi tivesse mandado falar com ela, nada daquilo estaria ocorrendo, pois seu marido não resolvia bem os assuntos por ali, era um homem maligno, filho de Belial. Veja 1 Samuel, então, 25b, que ela diz, e eu passei ela, não vi os jovens do meu Senhor que enviaste. Então ela está tentando aí justificar a falta também que houve em ela não saber. Se ela soubesse, ela tinha resolvido de outra maneira. E para aplacar a ira de Davi, vamos ver o que ela vai falar. Olha aí, Abigail chama Davi de servo do Senhor e diz que acredita que ele se tornará rei de Israel. 1 Samuel 25:30 ela diz, e há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel. Olha só, ela já sabia, então é bem claro aí que todos já sabiam, que Davi foi escolhido para ser rei. E ela diz que quando você for rei de Israel, chama ele de Senhor. Olha aí, uma maneira de aplacar a ira de Davi. Ela está dizendo que reconhece que Davi será rei sobre Israel e que Deus está com ele. Agora nós vamos ver que Davi tinha um problema sério, né, com as mulheres. E nós vamos ver que ele teve vários casos, então, de ter mulheres de outros homens e também casos de adultério. Vamos ver que primeiro ele casa com a filha de Saul, Mical. Quando ele foge para não ser morto, a sua esposa é dada a outro. E ali agora nós vamos ver que Davi quer outras mulheres. Nós vamos ver que a partir daí ele começa a ter outras esposas, o que é considerado pecado na Bíblia, errado na Bíblia. Vamos ver que está escrito em Deuteronômio sobre isso, que ao rei não convém ter várias mulheres. Vamos ver que na lei diz isso, não adulterarás. Então Davi pecava nisso aí. E nós vamos ver que mais uma vez ele vai pecar sobre isso. Nós vemos aí que Davi planta isso na família e depois seus filhos copiam. Aí vai os seus filhos, seus netos, bisnetos, né, acabam copiando isso alguns. Veja só que o seu filho Salomão, que assume o seu lugar, comete vários adultérios. Então, várias esposas, várias concubinas. E nós podemos notar aí que Abigail viu um futuro melhor para ela ali, quando Davi fosse rei. E até creio que ela considerou a possibilidade de deixar Nabal e ficar com Davi. Vamos ver o que ela diz aí. Em 1 Samuel 25:30 ela diz, e há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme tudo bem que já tem dito de ti, e te tivesse estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que é sem causa derramaste, nem tampouco o haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então aqui ela pode estar dando uma dica, se lembra-te de tua serva, lembra da atitude que tua serva tomou de ajudar, e pode indicar também que ela está pedindo um socorro para ele, livrá-la desse homem maligno, desse homem de Belial. Nós vamos ver que após Abigail fazer isso, ela vai para sua casa, acha o seu marido bêbado, e numa festa tremenda, era a festa exatamente da tosquia, convidou todos que participaram, fizeram uma grande festa, ele bebeu muito, ela não falou nada com ele, onde é que estava, o que ele estava fazendo. No outro dia, quando ele se curou da bebida, ela contou para ele o que estava acontecendo, que ele poderia ter morrido aquela noite. Então Davi
estava vindo com seus homens, ia matá-lo, matar todos.